Isso é o que acontece se você reunir um indicador de tendência, um oscilador e um gráfico sem ruídos, ponto de entrada preciso, proteção e o mais importante de tudo, você apenas foca em movimentos de preços significativos sem se preocupar com o tempo. Bem-vindo a mais um vídeo. Já vamos inserir o nosso indicador e você pode ficar tranquilo que mesmo aparentando ser complexo, 3 médias móveis com um gráfico Renko, na verdade é bem simples. Então basicamente esse operacional, por utilizarmos um seguidor de tendência, você pode adaptá-lo ele tanto para o gráfico de candles, quanto utilizar até outro período de Renko. Vamos lá então, primeira coisa, botão direito, inserir indicador e vamos aqui em médias móveis. A gente vai inserir 3 médias móveis. O formato do O formato na plataforma Trade para inserir médias móveis é o mesmo padrão. E para quem utiliza o MetaTrader vai estar passando aí na tela também como inserir as médias móveis. E aí é só preencher conforme eu vou mostrar aqui no vídeo. Vamos inserir a nossa primeira média. E a nossa primeira média será 17 períodos. Vou dar um OK. Vamos inserir outra média móvel. A gente vai trabalhar com uma média de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Vai ser uma média de 34 períodos. Vou dar um OK. E a outra média é de 80 períodos. Só para avisar um ponto, o mais interessante é que esse operacional você pode utilizar no gráfico de candles normalmente. Por isso eu sempre friso que o foco do canal é você criar seu próprio operacional. E eu trago para você fazer essa adaptação. Então para quem é novo, sempre você vai ver a parte técnica do indicador, como por exemplo hoje das médias móveis e do estocástico lento, que a gente vai colocar mais um indicador. E caso você não queira utilizar o gráfico de Renko, você pode utilizar o gráfico de candles. Mais à frente eu falo sobre os tempos gráficos para utilizar com essas médias móveis e o estocástico lento e aonde ele vai performar melhor. Aí eu vou dar um OK e já temos as nossas 3 médias configuradas. Só tem uma coisa, e só pelo operacional você mostrar o gráfico Renko, um indicador de tendência, um oscilador, e você pode ainda adaptar isso tudo no gráfico de candles, já merece seu like. Se eu tivesse assistindo e não tivesse dado like, eu tinha dado agora. Tá bom? Viu, galera? Bom, vamos lá, galera. Aqui, brincadeiras à parte, temos os nossos pontos interessantes. Já vou mostrar melhor para vocês, mas prestem atenção nesses detalhes. Guardem bem esses detalhes aqui, que é a proximidade das médias. Ela vai indicar se você deve operar comprado, vendido ou nem operar. Então é muito interessante você conseguir ter essa visão aí a longo prazo. Isso daqui, pessoal, também serve em ações. A gente vai colocar no gráfico de Renko, no dólar principalmente, só que também funciona muito bem, performa muito bem em ações. Agora vamos inserir o nosso outro indicador, vamos inserir o nosso estocástico lento. Botão direito, inserir indicador, novamente segue o mesmo padrão do Trade, só que no MetaTrader vai estar inserir indicadores e vai estar osciladores. Aí você vai achar o estocástico lá. Eu vou colocar o estocástico lento, vou inserir aqui acima e vou dar um OK. E aqui já temos o nosso estocástico lento. A gente também vai precisar configurar o estocástico lento. A gente vai fazer uma pequena mudança neles, porque aqui você vai encontrar ele com muito ruído. Mesmo a gente estando em ações, a gente vai ver muito ruído. Mas só para mostrar um pouco do estocástico aqui, a gente basicamente vai trabalhar o cruzamento do estocástico. Meio das médias não se opera, cruzamento estocástico abaixo das médias, ponto de entrada. Preço abaixo das médias não se opera, mesmo se estocástico cruzar, ou você pode determinar o alvo até as médias móveis. Então basicamente funciona assim, porque caso você não veja facilidade nesse operacional, que eu acho muito difícil isso acontecer, você tem a liberdade de utilizar o gráfico Renko, como também tem a liberdade de utilizar somente estocástico, ou até mesmo somente as médias móveis. Então isso é um ponto diferencial do canal. Agora vamos colocar o nosso contrato. Pessoal, hoje vamos focar no dólar. Vou começar a trazer mais conteúdo sobre dólar. Então, WDO, estamos no H24, vou colocar o contrato atual, que eu vou colocar o mercado ao vivo para operar. Aqui, vamos colocar no gráfico de Renko. Então, vou colocar 10R e vou dar Enter. Para quem é novo aqui no canal ou tá vendo os primeiros vídeos sobre o mercado financeiro, às vezes se assusta vendo essas linhas. Mas isso daqui é muito mais direcional do que parece. É muito mais simples do que utilizar, por exemplo, o gráfico sem nada. Vai ter pontos que você irá olhar que o preço está acima da média, você vai procurar pontos de entrada pelo estocástico. Então, isso daqui te dá uma certa liberdade. As pessoas não percebem isso daqui. Tá travado o preço? Vou lá, vou tomar meu café, vou fazer alguma coisa diferente. Encontrei um mercado direcional, procuro posições
para fazer as operações. É simples assim, você não tem que ficar 24 horas no gráfico. Você só tem que entender o ponto certo. Isso daqui tira uma pressão. Quando você utiliza mais de um indicador, tira uma pressão de você ter que ficar 24 horas olhando uma tela. Agora vamos configurar o nosso indicador. Para as médias móveis, vou pegar a primeira aqui, nossa média é de 17 períodos, exponencial. Não vamos colocar deslocamento nela. Eu vou colocar ela na aparência verde, sempre no canal é um padrão. A média de curto prazo é verde, média prazo é vermelha e longo prazo eu coloco azul ou a fúcsia. Então os valores vamos deixar em fechamento, aparência, espessura 2, verde limão, vou dar um ok. Temos a nossa média 17. E aqui pela média de 17 você já consegue ver alguns pontos de entrada quando o mercado pega tendência. Então ela é nossa de curto prazo, serve para fazer scalp muito bem. Agora nossa outra média de 34. Vamos colocar exponencial, aparência vermelha, espessura 2 e os valores mantenham no fechamento. Vou dar um aplicar, vou dar um ok. E ela serve também quando a média de 9 falha, temos a de 34 para segurar o preço, como em alguns momentos. E quando a média de 34 falha, mas a gente não está aqui para falhar, temos a média de 80, vamos colocar ela exponencial, a nossa aparência. Eu vou colocar ela uma média fúcsia. Rosa, João. Vou colocar espessura 2. Valores, fechamentos. Um aplicar e vou dar um ok. Agora, se você prestar atenção, já vai começar a ver alguns detalhes. Quando o preço ele rompe, ele sai do fundo e rompe as 3 médias, ele pega uma tendência de alta. Ele sai de um topo, ele rompe as 3 médias, ele pega uma tendência de baixa. E aí, como aqui desse lado, ele trava acima, aqui ele trava abaixo. Se eu novamente romper as 3 médias, tendência de alta. Aqui, ó, simplesmente foi um pullback. Então, basicamente, ele segue um padrão. Agora, vamos para a configuração do nosso estocástico lento. Primeiro, vamos configurar aqui a média. A nossa média de 3, vamos deixar ela aritmética no estocástico. E na aparência, eu vou deixar o automático e só vou aumentar a espessura. Agora, vamos configurar o indicador, o estocástico. Vou dar 2 cliques. E aqui temos um período de 14. Vamos alterar esse período. Vamos deixar o estocástico com o período de 8. Também vamos manter aritmético. Agora em aparência, só vou aumentar a espessura. Aqui no estocástico, o que vai acontecer? Ele vai te mostrar o início da tendência e também a continuidade dela. Por exemplo, aqui também temos as divergências estocásticas. Já gravei um vídeo bem interessante, você ver, vai estar passando aí no card. Aqui cruzando, o preço já estava tentando subir. Cruzou, pegou a tendência e foi, ele rompeu as médias. Aqui neste ponto, o estocástico cruzou novamente. E o que aconteceu? Ele deu continuidade. Então, a gente consegue ver o início e a continuidade da tendência através do estocástico lento. Antes de partirmos para a parte prática, entenda um pouco como é vantajoso a gente unir o gráfico Renko, as médias móveis e o estocástico lento. Isso é o que acontece se você reunir o indicador de tendência, um oscilador e um gráfico sem ruídos. Neste operacional, o gráfico Renko serve para focar apenas nas mudanças significativas do preço, independentemente do tempo que essas mudanças levarem para acontecer. Para confirmar essa tendência a longo prazo, é aí que entra as médias móveis. Além dela nos mostrar os pontos onde não devemos operar, ela também nos mostra os pontos onde a tendência está clara ou até mesmo nos ajuda a identificar uma mudança na tendência atual. Mas principalmente ela vai servir para definir se vamos pegar alvos mais longos, alvos mais curtos ou se nem vamos entrar em uma operação. O estocástico lento. Ele irá identificar as condições de sobrecompra e sobrevenda no mercado. Com isso, temos a clareza da tendência do gráfico Renko, a confirmação da tendência pela média móvel e o estocástico lento. Além de confirmar tudo isso, nos dá o ponto de entrada exato. Agora bora para a parte prática. Você irá entender que eu antecipei o cruzamento do estocástico lento, tanto para entrar na operação quanto para sair da operação. Aí o que eu estava fazendo? Eu estava ajustando a posição da saída na minha operação. Se a gente voltar aqui no passado do gráfico, essa é a minha primeira parcial, vou sair aqui com um contrato, e aqui seria meu outro ponto de saída com outro contrato. O que acontece? Eu estou saindo acima deste fundo, e este fundo aqui foi o que jogou o mercado para cima. Ele saiu do 494 para 5 bola. Então esse ponto aqui é um ponto de força, e por eu estar saindo antes, compensa segurar essa operação, deixar o mercado andar a meu favor. Se, por exemplo, a minha segunda saída seria aqui abaixo, já não compensaria eu segurar a operação. Compensaria eu usar o alvo 1 para 1.
Vamos lá dar play para continuar aqui. Tô fazendo desse formato, pessoal, porque vocês veem mais na prática como funciona a questão da operação. Então é um novo formato aí de vídeo no canal. Aqui, ó, o estocástico não tinha cruzado. Qual é a questão da antecipação que eu comentei? Tanto para entrar quanto para sair. Porque é meio que óbvio, para você que já tem uma visão, já utilizou o estocástico, que quando o estocástico está próximo, ainda mais estamos falando de Henk dólar. Quando o estocástico está muito próximo, se o preço pegar e puxar, como aqui, ele simplesmente vai cruzar. Você não necessariamente precisa esperar cruzar, tá bem possível. Aí a questão do nosso stop. Posicionei o nosso stop a 240. Nossa primeira parcial. E a nossa outra saída. Vamos lá então. Agora é só esperar a operação correr, tá bem, pessoal? Postei ali para o 120. E olha lá o que está acontecendo. Reparem no estocástico. Então essa é a malícia, entre aspas, do mercado. Você conseguir antecipar o movimento. Podia também esperar ter uma visão melhor do estocástico. Só que para ter essa visão melhor, você esperaria as médias estarem mais separadas, estarem basicamente assim. E outra, esse é um ponto bem importante, que a gente teve uma exposição negativa. E eu vou falar para vocês mais sobre essa exposição negativa por conta das médias móveis. Simplesmente a gente está antecipando. Aí já estava batendo 120... 170, 230. Isso aqui foi 1 hora de operação, tá, pessoal? Tava dando mais de 200. Então aqui, se a gente zerasse a operação, já pagaria o nosso 1 para 1. Só que a intenção era pegar mais de 300 reais na operação. E olha aqui, ó. Este ponto aqui é o bem interessante, que foi nossa exposição negativa. O que aconteceu? A gente abriu a posição aqui, o preço desceu muito próximo do nosso alvo e ele subiu de novo. E essa é a importância de você saber deixar um stop bem posicionado. Como, por exemplo, se eu entro aqui com as médias se distanciando, você pode reparar que aqui também antecipou o cruzamento do estocástico. Eu nem ia ter essa exposição negativa. O importante é você saber onde você coloca o stop. Nesse caso foi totalmente perfeito. O preço para voltar, ele teria que romper as 3 médias, teria que romper essa máxima aqui e seria muito difícil mesmo acontecer. Estava totalmente uma tendência de queda. O preço chegou no nosso valor e voltou. Para quem não é acostumado a operar, isso acontece. Só para deixar bem claro. Pegou a nossa primeira parcial, a nossa primeira saída. E como eu disse, se a gente espera o distanciamento da média, não teria passado uma exposição negativa, teria dado alvo, tá? E a gente antecipou novamente a questão do cruzamento das médias. Então é esses detalhes que eu resolvi gravar o vídeo mostrando um pouco da parte prática de como funciona o operacional. Porque esses detalhes, às vezes, você grava uma parte prática mostrando com o gráfico mesmo caminhando, para quem já é antigo inscrito do canal sabe, mesmo caminhando não consegue ter essa visão. Então, porque a gente sai de uma operação às vezes antes, porque a gente não segura até o alvo. Aí eu já não perderia mais. Aqui eu já coloquei os meus 2 stops abaixo do meu ponto de entrada. Aí eu fui ajustando. Então, qual fosse, eu estaria bem posicionado, já teria garantido o meu. E aqui eu tô mostrando para vocês, pessoal, na hora, que foi a questão de antecipar o cruzamento da média. Foi exatamente o que aconteceu lá em cima. A proximidade do indicador com a média. Estocástico, quando se aproximou, ok? E aqui também, mesma coisa. Então, a proximidade do preço, a gente consegue entender, por se tratar do gráfico de Renko, vai cruzar. E a gente não iria continuar vendido no mercado onde a gente compraria. Então eu já posicionei minha ordem ali. Então esses detalhes que importam muito no mercado. Porque o preço provavelmente ia voltar na minha média de 9 aí ia sair da operação. Então melhor um pássaro na mão do que 2 voando. Pegou a nossa ordem, tá bem, pessoal? Então agora vamos lá para o nosso relatório de performance. E só para deixar bem claro, se você estiver gostando desse tipo de conteúdo, deixa o like aí para eu saber. Esse tipo de conteúdo eu acho que eu consigo abordar melhor a nossa ideia na hora de uma operação dentro do mercado, porque às vezes a gente busca alvos, às vezes não. Então mostrando que a tela parada é uma coisa, mostrando na prática como funciona o nosso pensamento ali na hora, eu acho que dá um diferencial. Aqui tivemos o nosso relatório de performance, lembrando, é conta simulação porque não se trata do meu operacional, mas é muito similar, diga-se de passagem. Aqui na questão da operação foi venda de 2 contratos, e esse trade, pessoal, durou 4 horas. Porém, entretanto, todavia, como tá ali dado até um zoom no vídeo, em menos de 1 hora já tinha batido mais de 200 reais, mais de 240 reais. Se não me engano foi 280, 270. Em questão de 1 hora, tá? A posição foi aberta às 11 e era meio-dia. Ainda eu dei um zoom no vídeo aí para vocês verem melhor. Então aqui a gente foi na questão de 230 reais, 4 horas de operação. E basicamente é assim que funciona a questão do gráfico Renko
com as 3 médias móveis. Isso é uma potência no mercado. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder 100% deles. Bons estudos, obrigado por tudo e fiquem com Deus, que é a base de tudo.